Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: como fica a família de um suicida? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus também pela oportunidade da realização desse trabalho. Mas esse é um tema que há algum tempo já eu gostaria de tê-lo desenvolvido. Fiz muitas pesquisas, porque quando se fala em suicídio é algo terrível. E nós falamos muito no suicida. Nós como espíritas, eu como espírita, melhor dizendo, sei que esse espírito irá sofrer muito pelas consequências de um ato tão terrivelmente desequilibrado. Ele vai para o plano espiritual. Lá terá muitos tormentos, mas terá o amparo de Deus também. Irá se recompor, certamente. Mas e a família daquele que cometeu o suicídio? Como que fica? O recebimento da notícia da morte de um familiar é um momento difícil, muito doloroso. Porém, quando este é ocasionado por um ato suicida, torna-se muito mais terrível, impactante, triste, sofrido. Os familiares, num primeiro momento, entram em estado de choque, desesperando-se com a notícia inesperada. Porque o suicídio é um ato de surpresa para os familiares, pois mesmo sabendo que o ente querido apresentava ideias suicidas, não esperavam que aquilo fosse consumido. Por isso que toda vez que alguém conversa conosco e fala em cometer suicídio, tenhamos sempre a reação de darmos atenção para aquilo que a pessoa está falando. Porque muitas vezes é uma ideia que já acompanha o suicida há muito tempo. E ele está pedindo socorro. E a gente às vezes não liga. Não, essa criatura aí tem essas ideias mesmo, mas você não passa de ideias. Não, não podemos pensar dessa forma. O suicídio é algo desesperador. Nos diz aqui no texto uma pessoa comentando da seguinte forma: eu perdi o pai, perdi a mãe, senti, mas igual do meu irmão, por suicídio, foi horrível. Parece que o chão desabou. Ficamos sem saber o que pensar, sem saber o que falar. Foi uma coisa horrível, um sentimento terrível. Porque aqueles que se encontram adoentados ou já têm mais idade, sabemos que a morte pode ocorrer a qualquer instante. Mesmo aquele que tem muita boa saúde, ele pode sofrer um AVC, um infarto e desencarnar. O que é uma morte chamada de morte natural. Triste também, certamente, mas natural. A família vai passar pelo trauma dessa morte, mas vai se recompor relativamente rápido, porque, afinal de contas, a pessoa estava doente, ou já tinha idade, ou a pessoa já vinha fazendo tratamentos, e surgiu o momento da morte. Mas num suicídio a família perde o chão. Talvez essa não seja a palavra mais correta. Mas a família fica deprimida, principalmente pai, mãe, irmãos.
Então é muito difícil para a família quando ocorre um suicídio no seio familiar. Os familiares enfrentam dificuldades em lidar com essa perda. Perda repentina, brutal, e buscam respostas para o ocorrido. O desespero toma conta desse momento trágico, principalmente pelo fato da maioria dos casos aparentemente não haver uma justificativa única o suficiente para o ato. Eu digo aparentemente porque o ato de se cometer um suicídio, raramente ele surge de imediato. É algo que se vem acalentando. Acalentando não é a palavra correta, mas se vem trabalhando nisso, vem pensando nisso. E muitas vezes aqueles que convivem conosco e estão encarnados não nos ouvem. Mas a gente falou, não estou satisfeito com a vida. Tenho desejo de acabar com a vida para que os problemas cessem. Não ouvimos. Além disso, tem a participação dos espíritos que estão no plano espiritual ao nosso redor, que são atraídos para nós através dos tipos de pensamentos que temos. Por isso que o suicídio não é algo que se decide em segundos. Ele vem sendo pensado. Por isso o desespero da família, que muitas vezes não ouviu os reclamos, os lamentos daquele que cometeu o suicídio. E aí fica falando, mas como isso aconteceu? Não havia razão para isso acontecer. De fato, razão não há mesmo. Mas é que nós não ouvimos os lamentos daquele que estava em depressão, estava de mal com a vida. Os familiares apresentam dificuldades em lidar com esse tipo de morte, chegando mesmo a se questionarem sobre a veracidade da lesão autoprovocada. Olha que coisa interessante. Porque na ânsia por justificar a morte, acabam até inicialmente achando que a morte pode ter ocorrido por meio de um assassinato. Alguém matou a criatura e não uma auto-morte, um auto-aniquilamento, um suicídio. Os achados de variados estudos científicos evidenciam que a vivência da família ao perder um familiar por suicídio passa por 3 estágios representados por 3 categorias bem chocantes. E a primeira delas é exatamente a família entra em estado de choque. Depois ela convive com o sofrimento e as repercussões da perda do familiar. Posteriormente, vão reconstruindo a vida. Da articulação entre essas categorias, observa-se o fenômeno vivenciando a perda de um familiar por suicídio, do luto à busca por superação. Conclui-se que, diante de um caso de suicídio na família, os familiares inicialmente enfrentam dificuldades em aceitar e mesmo lidar com tal perda. Depois disso, aos poucos, os familiares desenvolvem estratégias para conviver com o sofrimento e as repercussões da perda do familiar. Existe vergonha, por incrível que pareça, pelo acontecimento. Não só o choque da perda, que não é perda na realidade, porque nós perdemos o contato físico com aquele ente querido, mas ele continua vivo, o corpo morreu. Entre essas estratégias das diversas pesquisas que foram feitas com os familiares que sofreram com o suicídio de um parente, destacaram-se a valorização da fé em Deus
e a busca pelo apoio da própria família, de amigos, de vizinhos. É conversar sobre o acontecimento. E claro, também se destacou a busca da ajuda profissional, principalmente diante do surgimento de transtornos psíquicos. A partir disso, os familiares dão início ao processo de reconstrução da vida, buscando superar o sofrimento da perda abrupta de um familiar pelo suicídio. Mas a família sofre demasiadamente quando ocorre um suicídio em seu meio. Nós, como espíritas, eu como espírita, no Centro Espírita, em nossas reuniões, buscamos orar muito pelos familiares e, claro, pelo suicida também, porque a oração ajuda muito nesses momentos de grande tristeza, de grande sofrimento. É um assunto deveras doloroso, mas que infelizmente faz parte do nosso dia a dia. Por isso que, se alguém do nosso lado falar sobre suicídio, vamos dar muita atenção ao que ele está falando, porque não é uma ideia que surge de uma hora para outra. E quando alguém nos fala sobre isso, ele está pedindo socorro e nós podemos socorrer. Pensemos nisso, avaliemos o vídeo, reflitamos sobre esse tema, busquemos estudar mais sobre isso, para que nós evitemos essa terrível tristeza que ocorre através do suicídio. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.